Turma, na atividade 1, nos pede para indicar no plano cartesiano abaixo os pontos A, de coordenada 5 e 1, ponto B, de coordenada 1 e 5, ponto C, de coordenada 3 e 4, o ponto D, de coordenada 4 e 3, o ponto E, de coordenada 0 e 3, o ponto F, de coordenada 4 e 0, e o ponto O, de coordenada 0 e 0, né, na origem. Então, se considerarmos o plano cartesiano, com os eixos, né, das ordenadas, que é o eixo Y, o eixo vertical, e o eixo das abscissas, que é conhecido também como o eixo X, que é o eixo da horizontal, nós podemos graduar, nós podemos colocar os intervalos, pessoal, de acordo com a nossa necessidade, mas a escala entre cada intervalo tem que ser a mesma. Por exemplo, aqui nós estamos de 1 em 1 e aqui também. Se eu fosse colocar de 2 em 2 ou de 3 em 3, não teria problema, desde que eu mantivesse a escala. O espaço entre cada número tem que ser o mesmo, senão compromete o desempenho do seu plano cartesiano. Então, essa é uma forma, né, de representação, no início lá, originada com René Descartes, justamente com a utilidade de otimizar a questão das navegações e a forma de criar um modelo de localização. Então, é muito comum a utilização do plano cartesiano em vários pontos da matemática. Legal de vocês compreenderem e aprofundarem a utilidade desse plano cartesiano, até mesmo porque no ensino médio vocês começam a geometria analítica, que depende muito desses conceitos e dessas noções do plano cartesiano. Para representar o ponto A, nós teremos que lembrar que o elemento referente ao x é o 5 e referente ao y é o 1. Então, se eu projetar 1, né, que é no eixo y, e o 5, que é no eixo x, o ponto A ficaria mais ou menos aqui. Se eu projetar, né, o 1 como elemento de x e o 5 como elemento de y, ficaria aqui o nosso ponto. E aí vocês reparam, né, que inverteu, né, agora que era 5 e 1, agora é 1 e 5. Da mesma maneira, 3 e 4, 3x, 4y. No ponto D, eu tenho, né, o elemento x4, o elemento y3, a projeção desses dois determina a localidade do ponto. No ponto E, 0, né, que é o nosso elemento x, ele vai se referir a zero. O que isso significa, turma? Significa que toda vez eu partiria de um ponto aqui para projetar para o alto. Então, eu vou projetar para o alto no zero. Beleza? E no y não tem como fazer projeção porque ele vai estar em cima do eixo y. Então aqui o ponto 0 e 3 vai ficar aqui. O ponto 4 e 0 eu já vou partir desse ponto 4, partir do 0 e ir para o 4 no eixo y. No eixo x ele vai estar em cima dele, então por isso que não tem como a gente projetar verticalmente. Já, né, até porque o eixo y é 0, então por isso que não tem projeção vertical, ele fica no mesmo lugar, fica em cima do eixo. Já no ponto O, nós temos aqui a origem, né, que é 0 e 0, vai ficar exatamente aqui em cima. Bem tranquilinho essa representação dos pontos no plano cartesiano. Turma, na atividade 2, né, nos diz o seguinte: no plano cartesiano abaixo temos representado um octógono de vértices A, B, C, D e E, F, G e H. E pede para nós escrevermos os pares ordenados que representam cada vértice. Aqui é o caminho contrário da primeira atividade. Então, no ponto A, se você projetar no eixo X, que é o eixo das abscissas, você vai perceber que ele está exatamente em cima do zero. Então, quando nós formos escrever, né, os pares ordenados referente ao vértice A, ele será 0, né, o elemento que representa o x, e 2, o elemento que representa o y, exatamente por estar em cima do 2. No ponto B, a mesma coisa, porém, neste caso, o 2 é o que está em cima do x, que é do eixo das abscissas, e quando você projeta no eixo y, no eixo das ordenadas, você vê que ele está em cima do zero. Então, as coordenadas, né, o par ordenado é 2 e 0. Já no ponto C, né, ele está no eixo das abscissas, e se você projetar no eixo das ordenadas, ele vai estar exatamente em cima do zero, por isso que é 4 e 0. E aqui, turma, no ponto D, se você projeta no eixo das abscissas é 6 e no eixo das ordenadas é 2.
Então, a coordenada, o plano, né, o par ordenado referente a esse vértice é 6 e 2. Comecem a se habituar em chamar o eixo x de abscissas, o eixo y de ordenadas, porque no estudo de funções no ensino médio, vocês vão ver que os eixos quase nunca vêm com x e com y, vêm de acordo com o contexto, com o problema. Então, às vezes vai estar associando uma grandeza, aqui vai estar associando outra grandeza, tempo, preço, e aí é legal de vocês desconectarem essa ideia do x do y e já começar a pensar em eixo horizontal, eixo vertical, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, até mesmo por causa de algumas provas que já cobram isso de vocês. No vértice E, se eu projeto, né, no eixo das abscissas, ele está em cima do 6. Se eu projeto no eixo das ordenadas, que é referente, né, ao eixo Y, ele vai estar em cima do 4, então 6 e 4, que é o par ordenado que representa o E. Já o F, o ponto F, se eu projeto no eixo das abscissas, ele vai estar exatamente em cima do 4, se eu projeto no eixo das ordenadas, no 5. Então, o par ordenado é 4 e 5. Da mesma maneira, no G, se eu projeto no eixo das abscissas é 2, se eu projeto nas ordenadas é o 5, até já tem uma seta passando aqui. Então, é 2 e 5. E no H, se eu projeto no eixo X, ele refere-se ao 0, e ele no eixo Y, né, que é o eixo das ordenadas, ele está no 4. Então, fica o ponto, né, o par ordenado 0 e 4, beleza? Turma, na atividade 3, nos pede para marcar no plano cartesiano abaixo os pontos, né, de coordenada A, 0 e 0, B, 2 e 4, C, 7 e 4 e o D, 5 e 0. Em seguida, ligue esses pontos nessa ordem para formar um polígono e aí nos pergunta qual polígono nós encontramos. Pessoal, considerando que o primeiro ponto é o ponto A, coordenada 0 e 0 na origem, então 0 para o x, 0 para o y. Já B é 2 e 4. 2 não é o elemento referente ao x, então você vai projetar o ponto, né, B a partir do 2 aqui e a partir do 4 no y. E aí o encontro, né, dessas projeções é onde determina a localização desse ponto. Já no ponto C, 7, 4, mesma coisa, do x ele vai sair do 7, do y, né, das abscissas, das ordenadas, ele sai do 4, e o encontro dessas projeções é a localização do ponto. Já a mesma coisa acontece no ponto D, 5 e 0. Por quê? Do eixo x ele é projetado do 5, do eixo y do 0, e eles se encontram exatamente em cima do eixo das abscissas. E a partir daqui, nos pede para determinar qual polígono você encontrou. Pessoal, nós encontramos um polígono, que é um quadrilátero, que tem o nome especial de paralelogramo, porque ele tem dois pares de lados paralelos. E podemos sim afirmar que são paralelos, turma, por causa da inclinação, né? Aqui, se você considerar esse ponto, a projeção dele sai do 2, o outro ponto está 2 unidades à sua esquerda. Da mesma maneira, aqui, ele sai, né, do 7 e o outro do 5, então ele está 2 unidades do lado esquerdo e demora o mesmo tanto, né? Ou seja, ele percorre o mesmo espaço, então a inclinação vai ser exatamente a mesma. Se a inclinação é a mesma, eles são paralelos. Aqui do mesmo jeito, 4, né? Aqui os pontos que referem-se ao y, o elemento que refere-se às ordenadas é 4, nesses dois pontos, B e C, e aqui é 0 nesses dois pontos. Então, dois lados paralelos são essa figura, esse polígono nosso pode ser um paralelogramo.